Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar e com muita satisfação vamos estar iniciando a primeira lição desse trimestre. A lição que estaremos estudando, meus queridos, é esta lição. Você vê aqui, lição que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A proposta dessa lição é um estudo na carta aos Efésios. Nossa lição nesse trimestre está sendo comentada pelo pastor Douglas Batista, que comentou uma lição anterior aí. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Então, é o servo do Senhor, muito preparado, que vai estar comentando esta lição. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos estar estudando, então, a primeira lição, cujo título é Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Na realidade, o autor da lição ele faz um estudo panorâmico da carta aos Efésios. A proposta não é ainda debater os temas que estão propostos na carta de Paulo aos Efésios. Então, nossa primeira lição vai ter essa visão aí superficial. A lição número 2 vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição número 3, eleição e predestinação. Lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A número 6, a condição dos gentios sem Deus. Lição número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oitava lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição número 9, o mistério da unidade revelado. Número 10, a intercessão pelos Efésios. Número 11, atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. Lição número 12, a conduta do crente em relação à família. E a número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Geralmente nossa lição vem composta de 13 lições, contidas nesta lição maior. Então, meus amados, estaremos estudando. Este vídeo que nós gravamos toda semana, eu quero já aqui avisar para os muitos irmãos que nos acompanham já nesses 2 anos e pouco que estamos gravando vídeo, que as lições elas estarão sendo postadas na segunda-feira às 7 horas da manhã. Então, ao invés de terça-feira, 11 e pouca da manhã, a gente vai puxar mais um dia e você ganha mais um dia aí para estudar. Para quem está acessando esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça aí de clicar aí no like ou no joinha, e também se inscrever no canal. Aí embaixo tem inscrever-se, você vai se inscrever, ali aparecem os sininhos, você ativa os sininhos ali onde tem todas e você vai estar ativando todas as notificações. Então, toda semana, assim que eu publicar a lição, você já recebe aí no seu aparelho ou no seu computador, e você vai assim estar estudando. A nossa proposta é, todas as lições, nós dispormos aí 10 tópicos dentro do título da nossa lição. Por exemplo, esta primeira lição, eu acho ela difícil da gente organizar os tópicos, até porque o título fala sobre Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Eu até preferia que esse título, aqui uma sugestão ao comentarista, que o título fosse Carta aos Efésios, uma visão panorâmica. Ficaria melhor, porque saudação aos destinatários, parece que nós vamos ficar presos só na saudação. Bom, mas eu estou considerando tudo que está sendo tratado na carta, de forma geral, como uma saudação, e vou estar dispondo, então, os 10 tópicos que vai dar para você orientar a sua aula. Claro que cada professor vai comentar os tópicos que estão na lição aí, mas você pode aproveitar isso aqui para você sistematizar o estudo conforme o título que está na lição. Eu gosto muito de ser fiel ao título. Quando o título diz aqui, Carta aos Efésios,
saudação aos destinatários, eu quero me ater ao que Paulo diz a esses destinatários como forma de saudação. Então, eu acho que essa seja a proposta. Bom, então, meus amados, nós queremos começar esta lição passando algumas informações que já estão contidas aqui na lição e que é importante que a gente passe isso para os nossos alunos. Primeiro, o autor desta carta. O autor é Paulo, né? Que é o autor da carta. Nós vamos ver isso na nossa leitura que vamos fazer daqui a pouquinho. A data em que foi escrita esta carta, entre o ano 61 e 62 a.C. Esta carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas da prisão, juntamente com carta aos Colossenses, carta a Filemon e carta aos Filipenses. Efésios faz parte de uma das cartas da prisão. Aqui eu já destaco algo importante, irmãos, é que Paulo, estando preso, ele não está sendo visitado para ter palavras de consolação, mas muito pelo contrário, ele está de dentro da prisão consolando os que estão fora. Só faz isso o Evangelho, porque Paulo entende que ele não é um prisioneiro de Roma, mas ele é um prisioneiro de Cristo. Está preso fisicamente em Roma, mas seu espírito está livre para falar de Cristo. Esta carta é considerada a coroa das doutrinas de Paulo, também considerada a rainha das epístolas e também considerado o evangelho das regiões celestiais. São informações que você pode anotar aí. O portador dessa carta foi Tíquico, certamente um discípulo de Paulo. Você vai ver isso em Efésios 6, 21. Destinatários são os crentes que estão na cidade de Éfeso, e não esquecendo que essas cartas de Paulo não tinham a finalidade de ficar simplesmente naquele lugar, mas elas deveriam circular pelas igrejas. A primeira metade dessa carta, ou seja, capítulos 1, 2 e 3, essa primeira metade é doutrinária, fala da riqueza do crente em Cristo, anote aí. A segunda metade, que são os capítulos 4, 5 e 6, ela é prática. Então a primeira parte, os 3 primeiros capítulos, falam de questões doutrinárias, e a segunda metade, capítulos 4, 5 e 6, vai falar da parte prática, ou seja, o andar do crente em Cristo. Isso são as informações básicas, né, sobre esta carta. Daqui a pouco vamos estar falando também um pouquinho da cidade de Éfeso e tudo mais. Mas vamos à leitura. O texto áureo da nossa lição diz: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Ou Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E a nossa leitura, ela está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2 e Atos dos Apóstolos 19, 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Atos 19, de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo
uns 12 homens. Então, meus amados, já falamos aí da autoria da carta, né, que é do apóstolo Paulo, a data em que ela foi escrita, que é uma carta da prisão. E queremos também aqui ler um pouco sobre a cidade de Éfeso, que era uma cidade destacada daquela época. Paulo vai visitar essa cidade, vai evangelizar esta cidade por ocasião da sua terceira viagem missionária. E ali ele passa alguns anos evangelizando aquela cidade. Então vamos lá. A cidade de Éfeso fora fundada em 1050 a.C., então já é uma cidade antiga. Tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, quando nós falamos de Ásia, aqui nós estamos falando lá dos países asiáticos, Japão, né, aqueles países ali. Era a Ásia Menor, aquela parte ficava na parte norte do Mar Mediterrâneo, onde estavam ali as 7 igrejas da Ásia. Uma delas era a igreja de Éfeso, hoje atual Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Então toda a cidade litorânea, irmãos, era cidade de muita movimentação. Havia muita movimentação, mas também havia muita prostituição, havia muito roubo e muita coisa. Lugar onde circulava muita gente, muito dinheiro, muito trânsito de estrangeiros, né? Sua rua principal era uma cidade, vamos dizer, muito bem adornada, né? Ela era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas, né? Também em mármore de ambos os lados. Era considerada uma metrópole, pois já tinha naquela época cerca de 500 mil habitantes. Tinha um anfiteatro muito famoso, com capacidade para 25 mil espectadores. Ali também muito próximo tinha um estádio com a pista de corridas, certamente onde eles disputavam Olimpíadas, e nesse estádio também havia aquelas lutas com animal, né? Animal com animal, animal com homem, né? Enfim, a religiosidade de Éfeso, que é algo que se destaca, né? Porque ali estava o templo da deusa Diana, ou o templo de Ártemis, que era a deusa da fertilidade. E os irmãos sabem que esse templo desta deusa Diana, este templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, todo construído em mármore, e a economia da cidade dependia dos turistas, que muitos vinham para visitar esta maravilha, né, comprar nichos, comprar imagens, né, dessa deusa, enfim. E nessa cidade estava então esta igreja que Paulo evangelizou, não é, pregou, e ali depois se desenvolveu, se tornou uma igreja. O apóstolo João foi pastor também dessa igreja, Timóteo foi pastor dessa igreja, e, enfim, Paulo chega ali alguns anos depois, não é, que essas pessoas tinham tido um conhecimento do batismo de João e tudo, mas eles não tinham recebido ainda o batismo com o Espírito Santo, né, não sabiam nem o que era o Espírito Santo. Aí é uma prova, né, nós pentecostais cremos no batismo com o Espírito Santo como uma experiência diferente de você ter o Espírito Santo. Então essas pessoas aqui já serviam a Deus, já tinham aceitado, né, o evangelho que João pregava, que não era diferente do evangelho do Senhor Jesus, mas eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, quer dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Paulo ora por eles e eles são batizados com o Espírito Santo. Me parece que aqueles irmãos já estavam crentes há aproximadamente 22 anos e ainda não conheciam, não é, o batismo com o Espírito Santo. Mas quando Paulo vai lá, Paulo prega, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e profetizam. E Paulo faz um belíssimo trabalho ali em Éfeso, né? Ele pregou ali na sinagoga por um espaço de 3 meses, né, disputando ali com eles, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Ali foi quando Paulo, que pregava para eles rejeitando, e Paulo se voltou para os gentios, né? E graças a Deus que pela dureza do coração dos judeus, os gentios receberam essa bênção.
Então, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo, né, que ministrou ali, foi instruído por Priscila. Timóteo foi outro, né? Irineu, que é um dos pais da igreja, pastoreou aquela igreja. Enfim, irmãos, dentro daquela cidade tão próspera, né, cidade muito considerada pelo Império Romano, porque ali corria muito dinheiro, né, Paulo plantou uma igreja ali. E agora ele está da prisão, mandando uma carta para esses irmãos que nós vamos estudar detalhadamente ao longo das próximas lições. Mas eu quero então voltar para os tópicos que nós enumeramos aqui. Essas questões que eu estou falando são apenas informativas sobre a situação, né, tanto da carta como da cidade de Éfeso. Então, primeiro ponto que nós enumeramos aqui, irmãos. Primeiro, saudação que reafirma o apostolado de Paulo. Irmãos, isso aqui eu acho muito interessante porque você vai observar em praticamente todas as cartas de Paulo. Se eu errar alguma aqui, vocês me perdoem que eu não tenho decorado. Mas se eu não estou enganado, apenas, olha só, a carta de Romanos, ele faz essa reafirmação apostólica. A carta de 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, ele faz essa reafirmação apostólica. O que nós chamamos de reafirmação apostólica é esse início da sua carta, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão na cidade fulano de tal. Então ele sempre diz que é um apóstolo chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus e tudo mais. A isto nós denominamos reafirmação apostólica. Nós vamos encontrar em Romanos 1, versículo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, também 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Gálatas, a mesma coisa, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí nós não vamos encontrar nas duas cartas aos Tessalonicenses. Vamos encontrar em 1 Timóteo, 2 Timóteo, parece que Filemão também não tem, e em Tito nós vamos encontrar. Então, é de se destacar, porque Paulo sempre começa as suas cartas fazendo essa reafirmação. E há um porquê disso, irmãos. Nós vemos que Paulo era muito rejeitado, ele foi de certa forma discriminado até pelos apóstolos e pelos judaizantes, aqueles que queriam misturar o evangelho com a lei. E Paulo pregava um evangelho, ele dizia: eu estou pregando o evangelho que eu recebi diretamente do Senhor Jesus Cristo, não é? Pedro chega a dizer que Paulo diz algumas coisas difíceis de entender, não é? Então, Paulo sofre muito. Ele não sofre somente as perseguições externas, mas ele sofre muito com a liderança interna da igreja, que não é muito diferente de hoje, né? Então, a saudação de Paulo, ele começa então reafirmando o seu apostolado. Isso certamente gerava nele credibilidade, produzia nas pessoas reconhecimento. Em segundo lugar, irmãos, eu coloquei aqui saudação que enfatiza a graça de Deus. Ora, Paulo é o apóstolo da graça, né? Jesus vem, sinaliza sobre a sua graça maravilhosa, mas Paulo é aquele judeu que rompe as barreiras do preconceito, rompe o etnocentrismo, e ele vai anunciar este evangelho aos gentios com muita tranquilidade. Pedro foi algumas vezes, mas ele não ia com muita tranquilidade. Pedro era um judeu ortodoxo, vamos dizer assim, né? Ele era muito preso ao judaísmo, mas Paulo, ele passou por um processo tão maravilhoso, né? Porque Deus usa a quem quer, do jeito que quer, e é Deus quem instrumentaliza o homem para esta missão. Então Paulo, nós podemos dizer que ele é o apóstolo da graça, foi quem expandiu igrejas, né, por todo aquele Império Romano. Nós vamos ver a sua primeira viagem missionária, a sua segunda viagem missionária e terceira, e Paulo expande, ele manifesta o desejo de ir até a Espanha. Mas Paulo foi a muitos lugares, tanto que nós vemos as cartas que ele direciona depois para esses lugares. Então ele enfatiza a graça. O versículo 2 da nossa leitura vai dizer, na sua saudação, ele diz: a vós, graça
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o texto clássico do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, quando ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aí está toda uma exposição, sobre esta graça maravilhosa que é o favor imerecido. Paulo vai mostrar durante todos os seus ensinamentos doutrinários que nós não fomos salvos porque merecíamos, porque tínhamos um conjunto de obras realizadas, porque tínhamos mérito, porque tínhamos pedigree, porque vínhamos de uma família boa, porque éramos religiosos, porque já estávamos no caminho. Não. Paulo vai mostrar que nós, em Romanos ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para Paulo, não há salvação fora da graça do Senhor. Então, tudo que temos e tudo que recebemos do Senhor é pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. Então, Paulo vai enfatizar isso. E deixe-me eu destacar, irmãos, porque parece que é um assunto que já está muito batido e que a gente conhece profundamente. Mas eu tenho dito muitas vezes na igreja que não é difícil, aliás, não é fácil nós convivermos com a graça de Deus. Aí você diz, como, pastor Walter? Porque nós vivemos numa sociedade e temos uma formação cultural onde tudo é uma relação de troca. Você muitas vezes convida alguém para tomar um café na sua casa, quando a pessoa vai levantando, ela diz, olha, qualquer dia eu vou levar você na minha casa para a gente tomar um café, comer um churrasco e tal. Então a pessoa já pensa imediatamente em retribuir aquilo que recebeu. E nós fomos criados com uma vovó dizendo assim, que esmola grande o cego desconfia. Então, irmãos, na nossa cabeça fica difícil de entender como nós, estando mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus, filhos da ira, como Deus vai mandar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Tomar o nosso lugar, morrer, ser açoitado, cuspido, humilhado, padecer as dores ali na cruz do Calvário e as humilhações que ele passou. Então, nós dizemos, mas como ele fez isso se eu não fiz nada? Então, muitas vezes nós temos dificuldade de conviver com a graça de Deus. Eu sempre digo na igreja que nós ainda hoje temos crentes que estão fazendo penitência. Tem gente que fica assim muito tempo ajoelhado, não porque ele quer conversar com Deus e tudo, ele quer sentir o joelho doer, para ele dizer assim, eu estou pagando a minha penitência. Ele não carrega mais tijolo na cabeça, nem sobe degrau de joelho, mas ele fica tentando compensar aquilo que Deus fez. Mas não há nada que você possa fazer para conquistar o dom de Deus. Não estou falando, irmãos, das boas obras que seguem a salvação. Não estou dizendo aqui que o crente não deva passar horas de joelho orando, deve. Nós devemos ser pessoas de oração, mas não é isto que compra. Tudo que você tem, tudo que você recebeu foi por causa da graça de Deus e da sua misericórdia. Lá em Lamentações 3:22, se eu não estou enganado, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Misericórdia é uma coisa, graça é outra coisa. Misericórdia é nós não recebermos aquilo que merecíamos. O que é que nós merecíamos? O castigo. Deus não nos deu, o nome disso é misericórdia. E graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. O que é que nós não merecíamos? O perdão dos pecados, a salvação, o batismo com o Espírito Santo e, por fim, o céu. Mas Deus nos deu isso gratuitamente. O nome disso é graça. Então, em primeiro lugar, saudação que reafirma seu apostolado, de Paulo. Segundo lugar, saudação que enfatiza a graça de Deus. Terceiro lugar, saudação que ressalta sua chamada. Versículo 1, Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O que é que ele está dizendo? Eu sou apóstolo porque foi a vontade de Deus que eu fosse. Ou, em outras palavras, foi Deus
que me chamou para ser apóstolo pela sua vontade para esse ministério relacionado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante. Há pouco tempo eu estive no interior do nosso estado dando uma palestra para lideranças, lideranças que estão aí, sendo convocadas para um diaconato, para um presbitério, e nós estamos falando da importância da chamada. A chamada, ela legitima você para a missão. O que é a chamada? É quando Deus lhe chama para fazer determinada obra. A gente não pode se meter a fazer aquilo para o que Deus não nos chamou. Olha, irmãos, você só tem legalidade, legitimidade, bênção e confirmação do seu ministério se você tem uma chamada de Deus. Não se meta a diácono, não se meta a presbítero, não se meta a evangelista, a pastor, a apóstolo, seja lá o que for, se Deus não lhe chamou para isso. E eu digo sempre que há momentos muito críticos na nossa vida que você vai ficar preso só em um ganchinho. E esse ganchinho chama-se convicção da chamada. Irmão, quando você tem convicção da sua chamada, aí você faz como Paulo, você sabe que o barco pode sacudir, mas não vai afundar, porque você foi chamado e você tem uma missão a cumprir. Então, muitas vezes, todos ficam contra nós. Muitas vezes, ninguém te entende. E você quer desanimar, porque a gente é humano. Mas quando você tem esta convicção da sua chamada, Deus está falando com você. Quando nós temos esta convicção da chamada, irmãos, aí o barco pode sacudir, mas você olha lá para o ganchinho, você diz, não, eu sei que foi Deus que me chamou. E quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele cuida. E de quem Ele cuida, Ele vai exigir. Se Ele te chamou, fique tranquilo que Ele paga a conta. Agora, se você foi por conta própria, aí você não tem esse respaldo. O nosso saudoso pastor Zeneco, ele gostava muito de ilustrações, e ele dizia, olha meu irmão, se você é um diácono, chamado para um diaconato, não vá se meter no meio dos presbíteros, porque você de repente vai para o presbitério sem ter sido chamado por Deus para isso. Aí ele dizia, quando Jesus vier, vai lhe procurar entre os diáconos, não vai achar. E quando ele chegar lá no meio dos presbíteros, ele não vai lhe reconhecer. E você fica de qualquer jeito. Era uma maneira, claro, que ele estava ilustrando ali, irmãos? Ou seja, fique naquilo que você foi chamado para fazer. Paulo enfrenta muitos desafios. Paulo, talvez ninguém tenha padecido mais do que ele dentre os apóstolos. Mas tinha algo o segurava. Ele sabia da chamada de Deus no caminho de Damasco. Isso era o alimento do seu trabalho, do seu serviço para o Senhor. Vamos lá. Quarto lugar, saudação que revela o seu estado. Estou falando de Paulo. Na saudação, e esta saudação não quero me restringir só esse comecinho aqui dos capítulos, mas ao que está contido ali dentro da carta. Nós vamos ver em Efésios 3:1 que Paulo vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Em Efésios 4:1 ele vai dizer que é o preso do Senhor. E em Efésios 6:20 ele vai dizer que é embaixador em cadeias. Então esta saudação ali na carta revela o estado de Paulo. Paulo está preso. Eu, quando era mais novo, morava no interior da Bahia, em Paulo Afonso. Um abraço aos irmãos de Paulo Afonso, que assistem esse vídeo. Nós tínhamos trabalhos, na época era bem mais fácil, a gente tinha trabalhos no presídio. E quando nós íamos ao presídio, havia todo um conjunto de recomendações. Olhe, cuidado, vocês não podem provocar a pessoa que já está presa, vocês têm que levar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, de revigoramento, Pode chegar lá anunciando juízo, tal. O cara já está preso, E a gente ia com essas orientações, falava as verdades da palavra, mas enfatizava muito a questão da esperança, que havia no Evangelho. Não desculpe que esse celular aqui do lado tocou agora aqui. Bom,
Mas nós temos essa orientação, não afrontar, não provocar, porque a pessoa que estava presa, ela estava carente, não é? Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho às vezes parece que é um negócio de cabeça para baixo, não é? Em relação ao que nós vivemos no nosso mundo natural. Ou, para não dizer que o Evangelho está de cabeça para baixo, vamos dizer que este Evangelho, ele transita na contramão da lógica humana. Então nós vamos ver um apóstolo que está preso e ele, muito pelo contrário, ao invés de receber consolação, ele está distribuindo consolação, ele está ensinando os irmãos, ele está instruindo. Os irmãos vejam que quando ele vai preso para Roma, em Roma ele fica numa casa, uma casa lá alugada para ele, fica o soldado junto com ele. E meus irmãos, ali em Roma Deus abriu uma grande porta, porque ele pregou para a guarda pretoriana, irmãos visitavam ele, e de certa forma há momentos que o preso está seguro, não é? Porque é melhor do que ele estar fora e sendo agredido e tal. Lá ele estava debaixo, né, das ordens do imperador, debaixo das ordens daquele que o imperador constituiu para cuidar de Paulo, e ele de certa forma estava seguro, e mesmo estando preso, ele foi muito produtivo, de onde nós tiramos a lição que a produtividade do cristão não está ligada às circunstâncias, aonde ele está, não. O cristão, aonde ele estiver, como José, se ele estiver na casa de Potifar, ele produz, se colocar ele na prisão, ele produz, se for lá para o palácio de Faraó, aí é que ele produz com força mesmo, né? Então, nós vamos ver aqui, nesta saudação de Paulo, que ele revela o seu estado, um prisioneiro. Mas um prisioneiro, irmãos, de Cristo. Esta era a prisão maravilhosa da qual ele se gloriava, né? Porque Cristo chamou e agora nós somos servos de Deus. Paulo era servo de Deus e servo quer dizer escravo. Ele agora é prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Então ele entra onde outras pessoas não podem entrar. Ele evangelizava fora, quando estava solto, quando estava preso, evangelizava os presos, coisa que eu e você que não estamos presos não podemos fazer. Em quinto lugar, saudação que comprova o fruto do seu trabalho. Onde, pastor Walter, vamos achar isso? Na saudação aqui inicial dele mesmo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Quantas pessoas estavam lá, irmãos? Certamente, eu quero arriscar aqui, centenas de pessoas. Já havia uma igreja constituída, né? Não era mais aquela igreja inicial quando Paulo chegou e encontrou 12 crentes frios, né? Nem batizados com o Espírito Santo eram ainda, não sabiam nem o que era Espírito Santo. Aí Paulo ensina a eles a doutrina correta, ora por eles, eles são batizados com o Espírito Santo e agora esses crentes viram labaredas de fogo nas mãos de Deus e certamente já havia uma igreja constituída. O que era esta igreja? Esta igreja era fruto, não é? Esses santos eram o fruto do trabalho de Paulo. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Está lá no Salmo, se não me engano, 126. Vamos conferir, que é uma referência muito bonita, e tem outra parte que eu quero ver com vocês. Salmo 126. Vamos ver se é por aqui mesmo. Isto mesmo. Versículo 5, Salmo 26, 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Há pouco tempo eu estive nesta cidade que eu nasci na minha fé, Paulo Afonso, Bahia, 1978, quando eu nasci na fé, naquela cidade, e há poucos anos, se eu não me engano, 2012, 2013, eu voltei lá para a inauguração de algumas congregações. E pude participar da inauguração de uma congregação que eu vi quando tinham construído um primeiro templo ali.
E eu tive uma oportunidade naquele culto e eu falei, olha irmãos, eu estive aqui num determinado interior, citei lá qual era o interior, e estive em outro ali, e agora estou aqui nessa igreja que está sendo reinaugurada. E quantas vezes nós andávamos pregando nesses lugares, batendo de porta em porta, e o povo batia a porta na cara da gente. Um sol, meus irmãos, que ali Paulo Afonso, Bahia, tem um calor muito grande, né? E eu disse naquele culto, falei, quantas vezes eu me perguntei, meu Deus, será que isso vale a pena? A gente de porta em porta, de porta em porta. Um outro lá que já está com uma grande igreja, eu lembro quando tinha 6 banquinhos, e um presbítero novo, 1990, eu levando a ceia para os irmãozinhos ali, hoje tem uma igreja com refeitório, com tudo. Então, eu destaquei que aqueles lugares onde nós tínhamos participado de evangelizações e que eu, como um adolescente, com meus 15, 16 anos, eu julgava que aquilo talvez nem estivesse valendo a pena, as pessoas rejeitando, né, um lugar deserto. Você chega hoje, irmãos, tem uma congregação, já tem subcongregações. Aí eu falei, olha, é como diz o Salmo lá no Salmo 126, né, os que semeiam em lágrimas voltarão sem dúvida, trazendo com alegria, né, os seus feixes ou os seus molhos. Paulo investiu naquela cidade, pregou, certamente teve muitas oposições, mas deixou a semente e aquela semente germinou e lá na frente, irmãos, ele viu o fruto. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá tornam, né, mas não tornam antes que, né, dê pão ao semeador, semente ao que planta. Aí o Senhor disse, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Lance a semente. Lá em Eclesiastes 11 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de algum tempo, ou de muito tempo, você vai achá-lo. Glória a Deus. Então, Paulo vai revelar nessa saudação a comprovação do fruto do seu trabalho. Ele está escrevendo aos santos, ao grupo de irmãos, e certamente uma grande igreja que já está ali. 6º lugar, saudação que busca a assimilação de que a igreja é um só povo, judeus e gentios. Havia uma discriminação muito grande entre judeus e gentios. O judeu não tolerava o gentio era tido como imundo, mas Paulo vai mostrar na sua carta, e nós vamos aproveitar e ler aqui alguns textos desta carta, Efésios. Você pode deixar aí a sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando, Efésios capítulo 2 e os versículos 11 a 18. Vamos ver Paulo falando, né? Palavra maravilhosa, irmãos. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 18. Vamos ver que dentro desse conjunto de palavras, e que eu chamo de saudação de Paulo aqui, ele busca a assimilação de que a igreja é um só povo. Os efésios deveriam ter essa compreensão. 2, 11 a 18. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então nós vemos aqui Paulo mostrando que a proposta de Deus não era que houvesse judeus e gentios, mas um só povo, que é a igreja de Deus. Ele quebrou esta barreira de separação.
pelo endurecimento do judeu, a porta se abriu da graça para os gentios e nós hoje somos o Israel de Deus. E este Israel não é computado o que é israelita de nação, mas aquele que é de coração. Muito bem. Sétimo lugar, saudação que destaca o lugar de Cristo, o cabeça, e da igreja, o corpo. Isso aqui é muito importante, irmãos. São assuntos assim que isso aqui deveria ser uma única lição para a gente tratar isso aqui. São coisas que nós ouvimos todo dia, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, tal. Mas quando nós vamos olhar o procedimento, nós muitas vezes queremos invalidar isso aqui. Então, irmãos, o cabeça da igreja é Cristo. É dele que parte as orientações, as determinações, não é? O Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino, o teu comando, o teu controle, não é? Então, toda a orientação parte da cabeça. E nós temos pessoas que estão querendo andar segundo para onde aponta o seu nariz, segundo o seu próprio raciocínio, segundo o seu próprio entendimento, mas não, a igreja tem um cabeça. O cabeça é Cristo. E a igreja? A igreja é o corpo. Você vai ver, eu não vou ler para a gente não tomar tempo, mas Efésios 1, 22, Efésios 4, 15, Efésios 5, 23, vai mostrar Cristo como a cabeça. Efésios 1, 23, Efésios 4, 12, Efésios 5, 30, vai mostrar a igreja como corpo. Se nós entendêssemos isso, irmãos, primeiro, entre nós haveria uma comunhão muito maior, porque se nós somos um corpo e somos membros do mesmo corpo, então um membro de um corpo não pode guerrear com outro membro, né? Não faz sentido essa minha mão esquerda brigar com a direita. Não faz sentido meus pés dizerem, eu vou lá no centro, e as mãos dizerem, não, eu não vou. Não faz sentido meus pés quererem levantar e minhas mãos não levantarem. Não, nós somos um corpo e esse corpo ele é caracterizado pela unidade. Quando no seu corpo existe um desajuste celular, alguma coisa, você está doente. O que é o câncer? O câncer é uma desorganização celular. Então, é uma doença. Então, o corpo só é corpo e ele só é são, só é sadio quando ele está em unidade, em um só propósito, trabalhando pela causa do próprio corpo. Não existe uma contenda dentro do mesmo corpo. O irmão diz, meu pé brigou com a minha mão. Não. Eu sempre digo que às vezes você está com a unha do pé encravada e às vezes não vai à igreja. Alguém não pode dizer para você, irmão, então por que você não cortou o dedo do pé e não foi para a igreja com o restante do corpo? Você vai brigar com ele, porque o dedão do pé faz parte do seu corpo. Então, meus amados, nós somos corpos. Se nós entendêssemos bem isso, haveria uma maior comunhão, uma maior cumplicidade, uma maior fraternidade, um maior entendimento, uma maior submissão, mas há uma dificuldade. E este corpo não é um corpo sem cabeça. Este corpo tem uma cabeça, e esta cabeça é Cristo. Se nós entendêssemos também que toda orientação vem de lá, que você não anda segundo os seus próprios desígnios, irmãos, a nossa história seria muito diferente. Então, nós vamos ver nesta saudação de Paulo, que ele destaca o lugar de Cristo e o lugar da igreja. O lugar de Cristo, cabeça. O lugar da igreja, corpo. Oitavo lugar, saudação que convoca a igreja a um novo estilo de vida. Nós vamos ver aqui recomendações de Paulo, irmãos. Por exemplo, Efésios 4, versículo 32, que eu destaquei aqui, diz, vamos um pouquinho antes, a partir do versículo 30, 4 e 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera
e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí vamos para o capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, nesta saudação de Paulo, ele convida a igreja a um novo estilo de vida. Eu estou falando uma parte aqui, claro que a carta tem muitas outras recomendações, não é, irmãos? Então, o Evangelho, ele muda o nosso estilo de vida, né? E Paulo estava convocando, porque aquela igreja vivia inserida em um meio muito promíscuo, né? Nós sabemos que a cidade de Éfeso havia muita promiscuidade. O templo da deusa Diana havia prostitutas cultuais. Então havia muito desregramento em relação a casamento, a comida de ídolos e outras coisas. E Paulo foi orientando aqui na sua carta. Essa carta vai convocar a igreja a um novo estilo de vida. Nono lugar, saudação que mostra a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos para Efésios 1, 3 a 5, que é bem ali no comecinho da saudação de Paulo. Paulo vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, meus irmãos, aqui eu quero destacar que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Um plano, de salvação e de consumação eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, esta saudação mostra a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que estava elaborado muito antes da fundação do mundo. Em Jesus Cristo foi tudo consumado. E ele disse ali na cruz, Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não houve nada que Jesus Cristo devesse fazer que ele não fez. Não, aquilo que ele começa, ele termina. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. E em 10º e último lugar, que o nosso tempo já está terminando, saudação que apresenta o Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Vamos ver aí Efésios 1, 13 e 14, uma última referência que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, no Senhor Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pronto, até aqui. Então, nós somos salvos em Jesus e recebemos o Espírito Santo. Aqui não está falando de batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, mas fala do recebimento do Espírito Santo. Pastor, todo crente salvo recebe o Espírito Santo? Sim, recebe o Espírito Santo. Isto não é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo? Não.
a Bíblia eu acho muito clara, eu não sei porque tem tanta confusão sobre isso, né? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, um transbordamento de poder na vida do crente que o capacita, né, para a obra, que o impulsiona com poder para esta obra. Mas você, quando aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Selado, né, e diz que ele é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia. Né? Se o Espírito Santo está em você, você é um salvo em Jesus. Né? E o Espírito, o nosso Espírito testifica com o Espírito do Senhor, né, que somos filhos de Deus, que somos salvos, que vamos morar no céu. E graças a Deus por esse carimbo, por esta autenticação, por este selo do Espírito na nossa vida. Meus amados irmãos, que a poderosa palavra de Deus fique plantada no seu coração. Hoje a proposta foi apenas uma visão panorâmica desta carta abençoada aos Efésios, e na próxima lição estaremos então caminhando já em maior profundidade. Se você gostou do vídeo, se inscreva, não esqueça de clicar aí na mãozinha para dar o like, isso é importante para o vídeo, destaca a sua relevância, faça seus comentários e, por gentileza, compartilhe esse vídeo com irmãos da congregação. Muito obrigado aos mais de 10.000 inscritos neste canal. Que Deus lhes abençoe. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o próximo vídeo.